Nossas crianças cresceram, né? As crianças foi semana passada, completaram 10 anos, começaram a entrar na fase pré-adolescente, vai dos 10 aos 14. Dos 14 começa a adolescência, até os 19, 19 até 24 a juventude. Aí o que acontece? Os jovens começam a entrar nessa frase, a gente está acostumado a levar ele no braço, dar beijinho, botar no colo, aquela coisa toda, tudo nas mãos, papapá, papapá. E o menino começa a entrar nesse momento, nessa fase da pré-adolescência, que a pré-adolescência, os irmãos já sabem, que eu já expliquei isso aqui outro dia, ela é uma fase de transição entre a infância e a fase adulta, é um período de transição, um período que dura desde os 10 anos, que é a pré, até os 25 anos, que é a juventude, depois para lá, de 25 anos para lá, o cara já está maduro já. Então a fase leva aí aproximadamente 10 a 15 anos. E é uma fase, querido, onde os hormônios começam a fazer transformações biológicas no corpo da pessoa, onde o jovem, o adolescente começa a ter mudanças no seu corpo, o crescimento dos seus órgãos, o desenvolvimento, a mudança da tonalidade da voz, começa a ter um amadurecimento, na sua subjetividade, no seu cognitivo, na sua inteligência, no seu ser interior. E ali vem momentos de conflitos, porque ele aprendia que as coisas para resolver, a mãe resolvia, agora ele vai ter que aprender que ele quem tem que resolver as coisas, que ele quem tem que fazer as coisas. Ele está começando a amadurecer, começando a entender que o mundo é um mundo de desafios, é um mundo de guerra, é um mundo de luta, é um mundo de batalhas, onde infelizmente é uma disputa muito grande, mas apenas nem todos conseguem atingir aquilo que deseja, aquilo que quer, aquilo que almeja, aquilo que sonham. E começa essa fase, irmãos, e essa fase é uma fase difícil para os adolescentes. A gente olha para os adolescentes nesse período, nessa fase, ele tem ali, por conta dessa mudança biológica, ele tem alterações repentinas ali, do humor, por exemplo. Hora de repente ele está alegre, de repente ele está triste, de repente ele está alegre, feliz, de repente ele está com raiva. Então existe essa alteração aí, momentânea, repentina, no humor dos adolescentes. E por conta disso é uma fase difícil, que nem eles mesmos conseguem se entender e conseguem entender, e muito menos os pais que não procuram entender isso. E os adolescentes nesse momento começam a querer uma coisa que os pais privam. Não, já entrava a palavra, eu estou só introduzindo. É claro que vai ter Bíblia aqui. E nesse momento os jovens, os adolescentes começam a querer uma coisa que os pais, muitas vezes sem sabedoria, começam a privar ele, que é o quê? Amizade. Ter um círculo de amigos, onde eles tenham uma ideia comum, onde eles tenham projetos comuns, propósitos comuns. E eles começam a querer grupos, se envolver com grupos. Quem aqui não já foi adolescente, não já teve um grupo de amigos? Eu tive grupo de amigos. Alguém mais teve grupo de amigos quando era adolescente? Levanta a mão. Todo mundo teve. Todos tiveram. E hoje nossos filhos adolescentes também não querem. Fazia parte, irmão, da nossa fase. Nós tínhamos nossos grupos, onde a gente sentava, conversava, trocava aquelas ideias que a gente concordava, todo mundo junto concordava. E a gente tinha prazer de estar com nossos amigos, não era assim? A gente tinha prazer de sair, estar com eles, conversando, sentado, batendo um papo, dialogando. Isso era bom, era gostoso, aquela amizade, aquele envolvimento com aquele grupo. E nossos adolescentes, jovens também querem isso. Isso faz parte da fase deles. E isso é importante para eles. Isso é muito importante. Só que obviamente tem que ver com que tipo de grupo se envolve, com que tipo de pessoas se relaciona. E isso vai partir também da ajuda e da influência dos pais, o tipo de pessoas com que seus filhos se relacionam. Então, querido, eles sentem essa necessidade, e os amigos são muito importantes, e dão a eles, os adolescentes, a sensação de fazer parte de um grupo de interesses comuns. Só que entenda uma coisa, às vezes acontece de alguns adolescentes, eles terem algum tipo assim de comportamento, ou de alterações comportamentais ou biológicas,
um pouco exageradas. E nesse caso eu vou ser sincero com você, tá? Eu já rompi as barreiras da religiosidade faz tempo. Eu não me converti a uma religião, me converti a Cristo, me converti ao Evangelho. Meu irmão, e eu aprendi uma coisa, o pouquinho que eu estudei sobre psicologia, que o ser humano é um ser complexíssimo. Faz de conta que você é um psicólogo. Gilmar está com problema, você vem, o Gilmar está com problema, você vai tentar tratar o Gilmar, o problema dele. O Anderson chega com o mesmo problema do Gilmar, você vai tentar tratar o problema do Anderson, e você vai ver que mesmos métodos científicos que você usa para tratar o Gilmar não funcionam no Anderson, por causa da complexidade que é a subjetividade do homem, o interior do ser humano. Então o homem, irmão, é um ser complexo demais. Mas o que acontece é que se os nossos jovens, por acaso, né, só esse conselhozinho na introdução, tiver alterações assim exageradas demais, até assustadoras, irmão, não é um bicho de 7 cabeças. Já me criticaram na outra pregação e vão criticar de novo, e critique quanto você quiser. Procura, se há alguma coisa exagerada que está sendo controle, procura um médico, ou procura, se precisar, um psicólogo. Psicólogo não é médico para doido não, irmão. Não é. Nós temos que parar com esse misticismo. Não posso levar o menino no psicólogo, não, porque psicólogo é macumbeiro, é bruxa, não sei o que mais. Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Eu já falei. O cara vai e fala que não pode levar no psicólogo, o menino para tratar, está vendo alterações fora do comum, não vai levar, vai deixar o menino ficar doido, adoecer e ficar doido? Não. Se nosso menino sente dor de barriga, sente uma febre, corre no médico, toma um remédio. Se o menino está com os olhos tudo melecado aí, vermelho e ardendo os olhos, leva no médico, passa um colírio, um remédio, uma coisa. Aí está com um problema no psicológico, aí você não vai levar o garoto. Então para com esse preconceito. Para com isso. Então, queridos, porque é muito importante. Por que eu digo isso? Porque é importantíssimo, amado. É muito importante que os pais participem com sabedoria dessa fase da vida dos seus filhos, essa fase pré e essa fase pré-adolescente, adolescente e juventude. É fundamental que os pais participem de uma forma, como eu já coloquei até mesmo no estudo das crianças, que participem de uma forma direta. Sim, porque a negligência dos pais nessa fase adolescente dos filhos tem gerado muito o quê? Conflitos familiares. Tem prejudicado o desenvolvimento do jovem, de modo que a falta de sabedoria e a falta de atuação do pai no desenvolvimento nessa fase adolescente dos seus filhos, a negligência dos pais tem trazido prejuízo para os seus filhos na igreja, tem trazido prejuízo para os seus filhos no trabalho, na escola, no relacionamento dele com Deus, dentro da sua própria casa. Tem pais que são inimigos dos filhos adolescentes. São inimigos. Tem, irmão. Eu sei que você sabe disso, tem. Então nós precisamos, irmãos, aprender a atuar com sabedoria nessa fase de adolescência dos nossos filhos. Até falei para um irmão que foi lá em casa hoje, bem rapidinho, com o Auricélio. Eu falei: rapaz, você perdeu o culto domingo. Falei para a criança. E a tua menina é pequenininha, criança. Agora você escuta na internet lá e vem para o culto hoje que eu vou falar de adolescente, que essa meninazinha vai ficar grande. Não vai ficar a vida inteira pequenininha não. Vai chegar uma hora que o que vai valer, ela vai ter que tomar decisões próprias dela e vai ter o direito para isso, mas o que vai valer é a influência que você deu para ela. Então, meus amados, para que nós possamos aprender um pouco sobre isso, essa fase, e como lidar, nós precisamos ver exemplos bíblicos, que a nossa base é a Bíblia, e ver exemplos bíblicos de erros de pais que erraram e exemplos bíblicos de acertos de pais que acertaram. Só que hoje, como não dá tempo de mostrar os dois com certeza, nós vamos nos deter apenas no primeiro ponto. Vamos mostrar que a Bíblia fala de muitos homens de Deus, homens que marcaram suas gerações, homens que exerceram ministérios importantes dentro da obra do Senhor, mas que foram péssimos pais e que perderam seus filhos para
para o mundo, para a prostituição, para a morte. E nós vamos ver o erro desses pais, homens de Deus, para que nós possamos ver o exemplo deles e ver que isso acontece também com o filho de crente, e para que nós possamos nos atuar. Amém, pessoal? O primeiro que nós vamos ver é o sacerdote Eli. Abra a sua Bíblia lá, em 1 Samuel capítulo 2. Primeiro pai, que era um sacerdote, um homem de Deus, de acordo com o próprio livro do profeta Samuel, ele foi um homem escolhido pelo próprio Deus, e recebeu promessas de Deus para exercer o sacerdócio. Não era qualquer um que podia exercer o sacerdócio, apenas os homens escolhidos, indicados por Deus. Indicados. Pretendentes haviam muitos, a família de Arão. Pretendentes haviam muitos, mas nem todos podiam exercer. Então Eli foi um escolhido, mas Eli ele foi um péssimo pai. E no capítulo 2 vamos ver aqui os erros que Eli cometeu. No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 12 diz assim: eram pois os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, seus filhos eram maus e não conheciam ao Senhor. O que o texto está falando para nós, irmão? O filho de um sacerdote, de um profeta, de um pregador, de um homem que exercia um dos principais trabalhos eclesiásticos daquela época, a Bíblia diz que os filhos dele não o quê? Conheciam a Deus. Meu irmão, você está entendendo o que o texto está falando? O filho de um crente não conhecia o Deus que o pai dele servia, não conhecia o Deus que o pai dele pregava. O pai dele ia para o templo todo dia fazer orações, acender as lâmpadas, para preparar os pães, deixar os pães ali tudo organizado, tudo direitinho. Uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para se apresentar diante de Deus, representando as nações ali, clamando, gemendo, como se fosse o próprio Cristo ali. O sumo sacerdote tinha esse exercício, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, sim, mas os filhos desse homem não conheciam a Deus. Olha a falha grave. Muitos de nós pais crentes, muitos de nós, nossos filhos não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E o pior, o que nós temos visto nas igrejas evangélicas hoje, que além dos filhos não conhecerem a Deus, ainda trabalham na igreja, e ainda são sucessores dos seus pais na presidência da igreja. Já viu isso aí? Um monte de filho desviado. Aí o cara é o pastor presidente do ministério, tá velho, tá caduco, vai morrer. Pega o filho dele lá no meio da prostituição, do vício, das drogas. O cara não mudou, não conhece a Deus, mas bota lá pertinho dele para ser o sucessor dele. Está errado, está completamente errado. Igreja não é isso. Não é porque o cara é o presidente do ministério, o fundador do ministério, que ele tem o direito de passar a bola da vez para o filho dele. Não, meu irmão. Muito menos um desviado. Aí acontece, está acontecendo hoje aí, que eu não vou citar nomes dessa vez. Aqui em Fortaleza temos igrejas aí de 50 anos, conhecidíssimas, cujo filho não tinha respaldo algum para assumir a presidente do ministério, e continua lá, assumiu e continua lá sem respaldo algum para estar lá na frente do ministério. Outro que nós vemos aí, outro, um grande ministério aí, que o pastor morreu aí uns 2 ou 3 anos atrás. Tem até a foto dele lá na placa da igreja dele lá. Morreu. Aí foi lá os filhos lá, filhas, filhos, tomar a presidência do ministério, está lá um monte de escândalo. Despreparados, não conhecem a Deus. É isso que está acontecendo, irmão. Mas por quê? Porque ele era ocupado demais. Ele achou que só o fato dele ser crente, vamos colocar dessa maneira, o nosso contexto aqui, ele achou que só pelo fato dele ser crente, tá levando o menino para a igreja, pronto, o menino ia ser crente também. Aí chega lá a fase adolescente, pronto, já começa a trabalhar aí na igreja. Aí o que eles começaram a fazer? No verso 17, do mesmo capítulo,
Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam os sacrifícios que se apresentava lá no templo, que era chamado de a casa de Deus. Chegava lá, né? Chegava lá e dizia: olha, eu quero. Eles eram sacerdotes, os filhos ali, sem conhecer a Deus, mas eram sacerdotes. Chegava lá com um garfo de 3 dentes, de 2 pontas, 3 pontas, e dizia: eu quero essa carne aí. E o cara que estava oferecendo o sacrifício dizia: não, você não pode comer esse pedaço de carne, não. Nós temos que oferecer o sacrifício do Senhor. O seu pedaço de carne é aquele, porque o sacerdote tinha um direito de pedaço de carne. Ele dizia: não, mas eu quero esse aqui, você vai me dar agora. E assim eles faziam. Ali dentro daí, parece até o retrato das igrejas hoje, né, irmão? Pastor metendo o garfo aí na oferta dos irmãos. Era o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque não conhecia a Deus. Olhando por esse ângulo, meu irmão, não imaginei que a mensagem ia tomar esse rumo mais ou menos aqui, está levando. Olhando por esse ângulo, não imaginava que esses homens que estão aí, meu irmão, metendo o garfo na oferta dos irmãos, são pessoas como os filhos de Eli, filho de Belial, filho do diabo. Mas tem muitos dos nossos filhos, irmãos, aqui também, nós, que se nós não cuidarmos, se tornarão iguais. Olha o que mais que eles vamos fazer, irmão. No versículo 22, era porém ali já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha, sacerdote era uma pessoa, como podemos dizer, de iminência na sociedade. Era uma pessoa na questão que vivia bem financeiramente. O sacerdote era assim. Aí os filhos de Eli, como não conheciam a Deus, as meninas iam de bando para se prostituir com eles. 2 pecados aqui. Primeiro, estavam se prostituindo. Segundo, aonde? No templo do Senhor. Por favor, não vá achar que isso aqui é templo. Já falei para vocês, isso aqui templo não existe mais, tá? Já preguei isso aqui domingo de manhã, posso pregar outro dia também. Eu estou mostrando o contexto lá, o que estava acontecendo na época. Que eles iam se prostituir lá no templo de Deus. Olha a falta de temor. Se prostituindo. Filho de crente não é para se prostituir, não, meu irmão. Os bichinhos adolescentes, não, deixa, meu filho aí, deixa o bichinho. Tem uns até que brinca, né? Como eu já vi já. Aí as cabritinhas, meus cabritinhos já estão aí no ponto aí, não sei de quê. Pastor, seus filhos estão tá aí pegando as irmãzinhas da igreja. Não deixa nada, é bom, deixa o menino aproveitar. Filho de crente não é para estar se prostituindo. Nós não podemos permitir que nossos filhos adolescentes fiquem aí, meu irmão, se prostituindo, e a gente simplesmente ficar calado. Tem pai que prepara a cama, prepara o quarto. Olha lá, meu filho, que é isso, meu irmão? Não é porque é melhor fazer aqui do que falar fora. Não é para fazer nem aqui nem lá fora. Porque se lá era o templo do Senhor, santo, sagrado, nós podemos dizer que a nossa casa, a casa de um crente, merece respeito e reverência. Então não deixa teus filhos serem filhos de Belial, que não conhece a Deus. Não deixa teus filhos desprezar a obra do Senhor. Não deixa teus filhos praticar prostituição. Repreende. Se você não repreender, você vai estragar seu filho. Eli estragou os filhos dele. Olha o que mais que eles faziam. Escandalizava todo o povo, levava o povo a pecar e tinha fama de malfeitores, e não ouvia o seu pai. Olha, do verso 22 ao 25. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bandos ajuntava à porta da tenda da congregação, e disse-lhe: por que fazer essas coisas? Pois ouço de tudo, todo este povo, os vossos malfeitos. Não, filhos meus, porque não é boa a vossa fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, o juízo o julgarão. Pecando, porém, o homem contra Deus, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Essa partezinha do final aqui eu já guardei lá para outra pregação, só que no outro sentido, né? Então o que está acontecendo aqui? Ele estava escandalizando, os filhos do sacerdote estavam escandalizando
no meio da sociedade, tinha uma fama terrível. Sim. E levando o povo a pecar, porque eles eram pastores, né? Sacerdotes. Quem conduzia o ritual dos sacrifícios, e estavam levando o povo a fazer o sacrifício da forma errada, e levando o povo a transgredir o mandamento de Deus. Porque, irmão, quando um de nós, pela falta de agir corretamente com nossos filhos, principalmente no âmbito de igreja, nós podemos, infelizmente, muitas vezes, permitir que nossos filhos desencaminhem alguém da presença de Deus. Agora, por que isso estava acontecendo, irmão? Onde foi que Eli errou? Eli errou em pelo menos dois pontos aqui que eu coloquei. Primeiro, Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Por que os filhos de Eli eram daquele jeito? Filho de pastor, filho de crente, filho de ali e tal. Por que ele era daquele jeito? Porque ali, olha lá, 1 Samuel 2,29. Porque pisaste os meus sacrifícios e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Ou seja, e honra os teus filhos mais do que a mim. Temos que amar nossos filhos, temos que cuidar dos nossos filhos, sei lá, dos nossos filhos, mas jamais podemos honrar nossos filhos mais do que um crente rigoroso que eu conheci ele, há milhões de anos, veio lá do interior, estava aqui. Aí nós fomos lá. Ele já deu, sabe onde é que tem uma feirinha para comprar as roupas? Tem, sei onde é. Bora lá. Peguei, vamos lá, comprar as roupas para as meninas. Aí chega lá na feira lá, ele escolhe aquele, e ele crente mesmo, é aquele crente mesmo, sabe, rigoroso mesmo, que julga todo mundo, fala mal de todo mundo, com Bíblia na mão. E as roupas que ele estava comprando para a filha dele, aquele shortinho desse tamanho. E dizendo, rapaz, eu não gosto de comprar isso, rapaz. A mulher mandou comprar essa roupa para as meninas, que é isso, meu irmão? Que isso? Está honrando mais os filhos do que a Deus. Meu filho, eu não compro essa roupa para você e nem lhe dou dinheiro para você comprar. Se trabalhou, ganhou dinheiro e quis comprar, problema seu. Eu não vou comprar. Por quê? Porque eu não vou honrar os meus filhos mais do que a Deus. E em qualquer outra situação. Não, papai, mas eu quero namorar com ela, papai. Eu quero namorar com ela. Vai não. Não, pai, mas eu quero fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tá bom, meu filho, faz não. Eli estragou os seus filhos, irmão. Porque pensou que estava sendo o melhor pai do mundo. Sou sacerdote, só tem 2 filhos, é Fininho e Finés. Os bichinhos, deixa aí, rapaz. 2 pastorzinhos aí, ó, os bichinhos, sacrifício. Eles pegaram o melhor da carne lá, que era para oferecer para Deus, mas os bichinhos pelo menos encheram a barriga. Deixa, tem nada não. Tem pai que é assim, irmão. Tem pai aqui que é de jeito, eu não tenho. Eu só não sei quem é. Mas tem. Aí você está estragando teu filho e não sabe. Estava lá os meninos adolescentes fazendo tudo que queria, e o pai deles honrando mais os filhos do que a Deus. Nós amamos nossos filhos. Amamos nossos filhos. Mas é exatamente porque nós amamos nossos filhos que nós não vamos honrar eles mais do que a Deus. Segundo ponto ao qual ele errou. Primeiro honrou os filhos mais do que a Deus. Aí foi um erro grave. Outro ponto. Olha lá. Capítulo 2, verso 22 ao 24. Era porém ali já muito velho. Ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitava com as mulheres. Quer dizer, ali sabia o que eles faziam, que se deitava com as mulheres, na tenda da congregação, verso 23. Aí disse ali para eles: por que fazeis essas coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malfeitos. Não, meus filhos, porque não é boa a vossa fama que ouço. Vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor. Sabe aquele pai velho sem moral? Sabe? Está entendendo aí, irmão? Eli sabia de tudo, sabia da prostituição deles, ficava só: meus filhos, como é que vocês fazem um negócio desse? Sabe aquele blá 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 de pai sem moral? Só reclamava, né? Não era para Eli só reclamar.
Só reclamar não serve. Deus não queria só que ali repreendesse, Deus queria que ali tirasse eles do cargo. Não, mas é meu filho, ele não pode sair. Tem que sair. Tem que sofrer a disciplina. Tem que ser destituído, tem que ser afastado, tem que ser corrigido o quanto antes. Tem um monte de pai assim, irmão. O menino está fazendo coisa errada, ele faz só chegar lá. Meu filho, não é para você fazer isso não, isso está errado. Mas deixa ele fazer. Meu filho, se está errado, aí que eu ouvi falar que você fez, está errado. Mas deixa-me continuar fazendo. Fica só com blá blá blá. Está errado isso. Está estragando o filho. Esse foi o erro de Eli, irmão. Honrou os filhos mais do que a Deus. Sabia dos pecados do filho, da maldade dos filhos, da má fama dos filhos, que os filhos se prostituíam na tenda do encontro, no templo, e ele não fazia nada, só ficava blá 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 blá. E blá 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 não resolve. Tem hora que tem que agir com firmeza. Por quê? Porque estão em processo de construção, estão em processo de amadurecimento. Alguns deles ainda não sabem o que é responsabilidade. Mas obviamente que eles faziam tudo isso porque não conheciam a Deus. Nossos filhos não conheciam a Deus, não pode fazer até pior. Mas temos que ensinar nossos filhos, irmão. Ele é para dizer, meus filhos, olha, a obra de Deus é assim. O sacrifício não é para pegar o pedaço antes, não, é para pegar depois. E é o pedaço específico que a lei manda. Meus filhos, outra coisa, não é para você se prostituir, muito menos no templo. Fez, disciplina, corrige. É isso. Mas ele não fez nada disso. E foi por fim que aconteceu. Os garotos morreram. Foram para a guerra lá, morreram os dois. Perdeu os filhos, porque não soube lidar com os filhos na adolescência. Irmão, isso é coisa séria. Eli era homem que conhecia a Bíblia hebraica, Antigo Testamento, o Pentateuco. Eli era crente. Eli exercia um cargo eclesiástico, conhecia a Bíblia de cós salteado. Esqueceu de ensinar para os filhos dele o caminho do Senhor. Esqueceu de corrigir, disciplinar, de agir com firmeza, com dureza. Quer estragar teu filho? Então faz igualzinho ele fez. Não quer estragar teu filho? Então age diferente. E começa a agir, meu irmão. Não deixa esse menino pegar asa e sair voando, não. Corta as asas dele, para o bem dele. Vamos correr. Aí nesse mesmo período, enquanto os filhos de Eli estavam lá se prostituindo, fazendo coisa errada, Ana, mulher de Elcana, teve um filho chamado Samuel, ali com mais ou menos 7 anos de idade. Ali, antes de 10 anos de idade, levou o menino lá para morar com Eli, lá em Siló. Aí o Samuel dormia lá, mas o mesmo ambiente do sacerdote Eli. Via o que os filhos de Eli faziam de errado, via a prostituição dele, via tudo de errado. Deus começou a se revelar para ele, se manifestar para ele, e revelar coisas tremendas para Samuel. E Samuel tornou-se um dos principais e maiores profetas que Israel já teve em toda a sua história. Homem de Deus, homem justo, santo, reto e irrepreensível. Mas aí quando ele ficou velho, que já estava bem velhinho, ele teve filhos, e esses filhos dele ele começou a colocar por juiz. Porque Israel nesse período, não tinha rei ainda, era o tempo dos juízes. Samuel era um juiz lá também, que julgava a causa do povo de acordo com a palavra de Deus. O sacerdote também, tanto era sacerdote como também era juiz também. Aí Samuel está lá, profeta, trabalhando no templo, juiz, fazendo tudo direito. Aí teve filhos, está velho, o que acontece? Verso 1 de 1 Samuel 8. 1 Samuel capítulo 8, verso 1 ao 5 diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. Meus filhos, vocês vão ser juízes de Israel agora, eu estou velho. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo era Abias.
e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o juízo. 3 pecados aqui. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram: eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como também todos os reis das nações. O que estamos vendo aqui, irmão? Samuel, um grande profeta, que conhece um pouco da história de Samuel, sabe. Samuel foi quem ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel foi quem ungiu depois o segundo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei cuja descendência física do Messias, que é Jesus, viria da descendência de Davi. Samuel foi quem ungiu. Olha o privilégio que esse homem teve, homem de Deus. Mas os filhos dele, quando se tornaram juízes, eram avarentos, aceitavam suborno. Ei, eu fiz o mal com aquele cara, vai vir para pedir julgamento aqui, mas toma aqui, R$100 aí, tu resolve o problema para mim, dá casa meu favor, deixa comigo, botar o dinheiro no bolso. E perverter o juízo. Ou seja, os filhos de Samuel também não foram bons filhos. Irmãos, isso é coisa séria demais. Filho de um profeta, de um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, era corrupto, eram mentirosos, dava causa para o injusto, absolvia o injusto e prejudicava o justo, pervertia o juízo. Filho de um homem de Deus. Isso é sério. Outro caso, o rei Davi. Isso aqui nós não vamos abrir Bíblia não, porque eu vou só citar, porque tem muita coisa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, um rei, ele era filho de um belemita, que morava em Belém. Aí cuidava de ovelha, o cara simples, tornou-se rei de Israel, ficou trilionário. Só as ofertas que Davi deu para a construção do templo que Salomão fez, o filho dele, foi bilhões de reais, calculando em reais, deu bilhões de reais, bilhões, milhões e milhões e milhões de reais, só a oferta pessoal de Davi, dos tesouros dele. Não deu tudo não, ele deu só um bocado. O cara era rico. Aí o homem teve um monte de filho com um monte de mulher. Aí o que acontecia? Um monte de filho, com um monte de mulher. Criou os filhos mimados, filho de rei, reizão rico. Criou os filhos de forma mimada. Tudo que o menino queria, podia ter. Sequer participou da educação e da criação dos filhos. Era muito ocupado, era o rei, era juiz, tinha muita coisa para fazer. Aí imagina os filhos de Davi aí, os bichão adolescentes, nas Land Rover da época, esse camelão importado lá do Egito. Imagina aí essa meninada. Andando de camelo. Ih, os caras tinham dinheiro para fazer o que queria. Saía com as mulheres que queriam, fazia tudo que queria. Não é o filho do rei, ninguém pode dizer nada não. Disse alguma coisa, o rei manda arrancar a cabeça. Aí o que é que deu nisso? O que é que resultou nisso? Claro que Davi estava colhendo também a consequência de um pecado dele. Mas o intuito aqui é ver a forma como os filhos de Davi cresceram. O que aconteceu? Primeiro, lá em 2 Samuel 13, 2, 5, do 10 ao 12, o 14 e o 15, um rapaz chamado Amnon, filho dele, estupra a irmã chamada Tamar. Pegou a menina, a bichinha, né? Pai, tô doente, manda a Tamar lá em casa fazer comida, só gosto da comida dela. Estava mentindo. A menina chegou lá, estuprou ela. Depois mandou ele embora, vai daqui, tô com nojo de tu. Em seguida,
o irmão dele chamado Absalão, cabeludo igual eu, ele tinha uns cabelos bonitos, não era Absalão? Lá em 2 Samuel 13, 28 e 29, fez um banquete, mandou chamar os filhos do rei tudinho, chegou lá, juntou os amigos dele, já estava tudo combinado, mataram, ele matou o irmão dele. Olha a desgraça aí dentro de casa. E o Davi lá chorando, desesperado, ficou irado, chorou desesperado. Como é que pode o Aminon ter feito isso com a Tamar? Mas também não fez nada, não resolveu a coisa direito. Aí o Absalão ficou com raiva, já que papai não resolve direito, eu vou resolver. Foi lá, matou o irmão. E o coitado Davi chorando, desesperado. Depois esse dito Absalão, bonitão, fez o quê? 2 Samuel capítulo 15 inteiro, expulso Davi de casa. Vai-te embora daqui, velho. O rei agora é eu. Tô Davi para correr. O filho botou o pai para ir embora de casa. Quem já pensou isso, irmão? Irmão, isso está acontecendo hoje. Tem um bocado de moleque com a chave da casa na mão, já achando que é o dono da casa. Bota moral na casa, bota moral no pai, bota moral na mãe. Que é isso, meu irmão? Bota esse menino nos eixos, porque senão ele vai se expulsar de casa. Aí o que aconteceu depois? Ele também, o próprio Davi disse no capítulo 16, no verso 11, quando estava fugindo, que o Absalão, filho dele, queria matar ele. Além de expulsar de casa, ele queria matar o pai. O pai crente, segundo o coração de Deus, homem de Deus, Davi. Depois, não vou entrar em todos os detalhes aqui do que aconteceu com Davi. Absalão simplesmente pega todas as concubinas de Davi, porque o rei tinha muitas mulheres, você sabe disso, né? Arma uma tenda lá na varanda, lá na parte de cima do palácio. Arma uma tenda, deita com as mulheres dele tudinha. Se prostitui com as mulheres do pai dele. Olha o respeito que esse menino tinha pelo pai. Mas quando era meninozinho, rapazinho, né? Meninozinho para aqui, para acolá, filho de rei, toma meu filho, pegue, e agora está aí. Querendo matar o pai, expulsando o pai de casa, matando o irmão, a bagunça está lá. Um lar completamente desestruturado, meu irmão. Completamente desestruturado. Está vendo aí, meu irmão? Coisa, que loucura. Que loucura. Houve erros na criação desses filhos. Meu Deus, que Deus nos ajude, meu Pai. Porque se homens como esse erraram, quanto mais nós. Mas eu vejo o cara, às vezes você não pode ter, o cara não dá conta de criar nenhum filho. O Davi já tinha um monte de menino. Sei lá quantos filhos Davi tinha. Se o cara não está preparado para criar nenhum filho, é que é 2, é 3, é 4, é 5, é 10, é 20, e acha que é só dar de comer, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tu está preparado para educar uma criança, para criar um filho? Está com uma reca de menino aí. Irmão, tem que ter cuidado. Tem que tomar cuidado. O Davi teve tanto filho que não sabia mais nem o nome dos meninos tudo. Era aquele tipo de pai de família que só contava os meninos na rede de noite quando estava deitado. Tem quantos filhos? Não sei o nome dos meninos tudo não. Uma hora ia chamar um, chamar era o outro. Tinha umas 80 redes lá na sala de Davi para os meninos dormir nos quartos. Aí contava o menino. Quem é? Nos nomes eu não sei não. Eu sei que está faltando um. Era 90 redes. Aí vai ter uma ruma de filho para quê, meu irmão? Não adianta. A coisa tem que ser programada. Tá? Programada e organizada. Você ter um ou dois, sei lá, de acordo com a sua capacidade, mas cuidar, educar, instruir. Porque está aqui, ó. Vamos lá, vamos correr. Vamos ver aqui outras rapidinhos aqui. Outras negligências de pais. Nós vemos aqui, por exemplo, lá em Gênesis 19, 30 ou 38. Nós vemos como quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, lá de Sodoma, Deus foi destruir. Aí o Ló saiu para uma cidadezinha vizinha para escapar, né? Foi com as filhas dele. Aí o que aconteceu? Bêbado, fez sexo com as filhas.
praticou incesto, pedofilia. Estava lá, tomou um porre lá, estava bebo lá. Aí fez sexo com uma, fez sexo. E o pior, não deu nem conta que estava fazendo. Meninas maliciosas, meninas da mente poluída, meteu um porre no próprio pai para depois prostituir com ele. Crente, de toda aquela cidade lá, Deus só poupou ele. Pensa que isso não pode acontecer na família de crente? Não, meu irmão, pode. Está acontecendo aí. Essa semana, onde foi? Aqui em Fortaleza, algum bairro de Fortaleza. Tinha um pastor lá. Os pais. Alguém viu essa notícia aí? Você viu? Os pais saíam, né? O pastor vai lá orar nos meninos, cuidar dos meninos. O pastor, homem de Deus, estava aliciando as crianças. O outro lá, notícias aí do ano passado. Muitas notícias. O pessoal saiu, o pastor ia lá visitar, ficava aliciando os filhos, aliciando as filhas. Aí descobria, nós tínhamos esse homem como homem de confiança, nós tínhamos esse homem como homem de Deus. Aí está aí cheio de adolescentes aí, maliciosos, astuciosos, de uma mente poluída, de um coração poluído, e está aí pedofilia, incesto acontecendo no meio da igreja de Deus, entre crente. Isso está errado. Isso é pecado. Pecado condena. Pecado leva para o inferno. Outra, a tal da Rebeca, escolhida, para ser a mulher do Isaac. Foi lá a Rebeca bonitinha, chegou lá, casou com o Isaac, teve os filhos. Aí os meninos cresceram, o Isaac ficou velho, cego, chegava mais, estou perto de morrer, tem que passar a benção. Sabe quando ele passava a benção ia mesmo. Não era transferência de unção não, viu, irmão? Benihim, Genoduca, essas coisas não. O que era? Era um tipo de testamento. O cara era dono de um monte de terra, e tinha 2 filhos, 10, 20, o primogênito. Vem cá, meu filho, vou passar a benção para você. Não era nada mágico, não. Orava lá, benção para aqui, benção para lá, papapá, Deus ali concedia aquele patriarca aquela graça para ministrar aquela oração, e passava as riquezas dele para o filho a quem ele dava a benção. Aí o que aconteceu? A mãe, olha aí, mamãe, valorizava mais um filho do que o outro, porque um ajudava ela a lavar as panelas, varrer a casa, o outro não, via no meio do mato caçando, prear e outras coisas por aí. Aí ela dava mais valor ao menino que estava com ela. Aí o que acontece? O velho disse: olha, já o Isaú, vai pegar uma caça lá, faz lá um cozinhado aí para mim que eu vou comer, encher a barriga e eu vou te abençoar. Aí ela ouviu. Aí Jacó, vem cá, teu pai vai abençoar o Isaú hoje. Já mandou ele pegar uma caça lá, pega um cabrito ligeiro lá dentro do cercado, pegou. Vai lá, eu vou fazer esse guisado, tu vai ser abençoado. Mamãe vai me amaldiçoar, pelo amor de Deus. Amaldiçoa não, confia em mim, a maldição cai em cima de mim, vai. Olha uma mãe dessa, viu? Aí pegou o menino, mandou o menino mentir para o pai, ferrugizado, pegou a roupa do Isaú, vestiu a roupa do Isaú. Aí como ele tinha os braços lisos, aí botou uns pelos de cabra, sei lá de que era, em cima dos braços. Rapaz, Isaú era cabeludo demais, para confundir pelo de cabra com os pelos de um homem. Acho que ela quase um lobisomem. Aí chegou perto do pai dele. Papai, eu sou o Isaú, tá aqui. Não, você não é o Isaú não, você é o Jacó. Pela voz é o Jacó. Não, pai, não está mais enxergando? Me cheira aqui, o cheiro é do Isaú. Deixa eu ver os braços. Os braços também é do Isaú, cabeludo. Aí o Isaú mesmo, comeu, encheu a barriga, abençoou. E o que aconteceu? Para a influência da mãe, o menino mentiu para o pai. Gerou uma guerra dentro de casa, que o Isaú disse: eu vou matar este infeliz. Só papai morrer, ele não escapa. Não vou dar esse desgosto para papai não. Antes do velho morrer, Jacó foi embora, não é besta? Foi embora, nunca mais viu mãe, nunca mais viu pai. Olha a consequência aí. E foi lá no meio do mundo, estava lá colhendo o que tinha feito. Por quê? Porque a mamãe influenciou. Mães, pelo amor de Deus, eu conheço mães que mandam as filhas mentir para o pai.
Eu conheço mães que mandam as filhas mentir para o pai e que mente para o pai também, para o marido. Está empurrando os filhos para o precipício. Por causa da sabedoria, da falta de sabedoria de uma mãe, trouxe guerra para dentro de casa. Não é para ver esse negócio, meu irmão, de estar dando mais valor a um do que valor a outro. Eu aprendi que todos têm que ser tratados de uma maneira. Está errado. Todo mundo disse igual, não foi? Todos os filhos têm que ser tratados de uma maneira diferente. Claro. Cada um tem a sua subjetividade, a sua forma de ser. Cada um tem sua maneira, a sua personalidade. Você não vai tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu, por exemplo, eu era pequeno, eu era chorão demais. Se alguém olhasse para mim e dissesse, eu começava a chorar. Tinha um irmão meu que era valente igual uma goipeba. Aquelas cobrinhas pretas desse tamanho. Valente, olhasse para a cara preta, para ele já ia para cima já. Olha a diferença. Aí podia cuidar do mesmo jeito? Não, tinha que tratar diferente. Com amor, com carinho, todos dois, mas tratar de um modo diferente. Porém sem acepção. Mas mães e pais sem sabedoria muitas vezes fazem acepção. Aí fica dando mais valor a um do que o outro. Olha o que aconteceu com o José. O Jacó depois, foi dar valor mais o José. Comprava roupa para o José, não comprava para os outros. Os outros que quisessem que usasse roupa um dos outros. O José não, usava roupa nova. Roupa bonita, de grife. Aí fez o que? Despertou a inveja, a raiva, o ódio. E gerou intriga no meio dos filhos. Então, meu irmão, você tem que ter sabedoria, tem que ter esse cuidado. Amém, pessoal? Amém? Aí você tem filhos adolescentes. Faz tudo pelo um filho e nada pelo outro. Meu irmão, você não sabe o que é que você está fazendo. Eu conheço pessoas, eu conheço pessoalmente. O pastor conhece muita coisa, você não faz ideia. Conheço gente, crente, que mora em casa com a mãe, com a irmã, que a mãe dá tudo para a filha. A mãe faz tudo pela filha, dá carro, dá dinheiro, dá tudo. E não dá nada para o coitado, nada. Faz nada por ele. O cara vive magoado e traumatizado. E é um dissabor, é uma guerra, é uma desarmonia dentro daquela casa. Não congrega mais com a gente não. Faz tempo. Não é do tempo de vocês não. Quer dizer, a mãe acha que está fazendo uma vantagem. Não está. Poxa, meu irmão, se é filho, então trata os dois sem acepção. Se fez uma coisa por um, faz pelo outro também. Filho, irmão, é tão assim um mistério, que se você pegar um e der um cheiro no outro, já fica olhando. Mamãe cheirou o fulaninho, não me deu cheiro. Gosta mais de mim não. Criança é assim, e é assim mesmo, irmão. Criança é assim mesmo. O meninozinho, mamãe, eu quero ter outro irmãozinho, eu quero ter outro irmãozinho, mamãe. Outro irmãozinho, outro irmãozinho. Aí quando o menino nasce, está querendo afogar o menino na banheira. Por quê? Porque ele tinha todas as atenções para ele, agora a atenção tem que ser dividida. Mas o pior, quando os pais não têm sabedoria, que volta a atenção todinha para o outro e despreza o outro. Para um e despreza o outro. Então, meu irmão, você está vendo aí, guerra dentro de casa, porque houve acepção. Os pais trataram melhor um em detrimento do outro, e desprezaram o outro. Isso não pode acontecer. Amém? Trata igual. Dê um cheiro num, dá um cheiro no outro. Dê um pirulito num, dá um pirulito para o outro. Se comprar um pirulito azul, dê dois azuis. Tá aqui um azul para você, outro azul para você. Porque se der um azul para um, vermelho para o outro, é um motivo para uma confusão. Eu quero o azul, não, o vermelho é meu. Então, queridos, a mãe Rebeca fez isso. Outra coisa. Abra lá. 1 Reis 3 e 23. 1 Reis 3. Depois de Samuel. 2 Samuel, 1 Reis. Capítulo 3.
Olha isso aqui. Do 16 ao 23, ó. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos juntos numa casa. Tive um filho morando com ela na mesma casa. Sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho, e do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã para dar a mamar o meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, e teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho é o que vive. Assim falaram perante o rei. Depois a gente vê a outra parte no outro dia. Mas o que é que acontece? Meu irmão, olha uma mãe dessa, olha aqui uma mãe dessa aqui. A mãe teve um filho, foi dormir com o menino na cama, viu o quê? Ela é tão irresponsável que dormiu em cima do menino e matou o menino, irmão. Meu irmão, pelo amor de Deus, mãe que é mãe, ela dorme. Se o menino dormir lá no quarto, o menino respirar mais forte, ela acorda, vai lá. Não é assim não? A mãe que é mãe, ela está dormindo lá, o menino fizer qualquer movimento, se o menino se mexer, ela já percebe. Como é que uma mãe dorme em cima do menino e não dá febre, mata o menino? É muita negligência, irmão. É muita irresponsabilidade, ou não é? Mas o que quer levar isso aqui para onde? Quer levar isso aqui, meu irmão, para pais que não cuidam dos seus filhos direito. Eu não vou citar nome não, né? Mas espero que, se esses pais ouvirem, não fiquem com raiva de mim não, porque eu tenho que falar isso aqui. Eu tenho que falar, não posso ficar sem falar isso aqui não. Cheguei na casa de um pai outro dia, não está aqui não, irmão, tá? Não está aqui não. Eu estou dizendo, se ouvir, ouviu, tem que ouvir. Está errado, está errado. Fui na casa de um pai, de uma mãe, uma criancinha bem pequenininha, poucos meses de idade, toda descascada na carne viva. Minha irmã, você levou essa menina no médico? Não levei não. E está usando o que nessa pomada aqui? Deixa eu pegar essa pomada aqui. Irmã, essa pomada não é para isso não. E outra coisa, está vencida, está com 10 anos, está vencida essa pomada. Como é que a senhora fala um negócio desse, minha irmã? Você pega a pomada vencida, não leva a menina com um negócio desse aí no corpo dela, todo descascado, o sangue, aquela viva, a menina se coçando direto. Tu pega uma pomada dessa que nem é para isso e passa no corpo da criança, pelo amor de Deus. Meu irmão, seu filho, não, mas é porque o posto é longe, aí bota o menino num jumento, num cavalo, numa bicicleta e vai. Isso aí, meu irmão, é igual dormir em cima do filho e matar. É ou não é? Coitado lá morrendo de dor, se coçando e passando desgraça de uma pomada que nem para aquilo é. Pode até agravar a situação. Negligência. Tem um monte de pai negligente. Minador, essa preguiça é tão grande, a preguiça é tão grande, que não tem coragem de levar o menino no médico, que não tem coragem de levar o menino para lugar nenhum, para fazer nada, meu irmão. Pelo amor de Deus, minha irmã, não seja assim. Não seja assim. Meu Deus do céu. Chega, a adrenalina chega, levanta. Não, o bichinho está dando um piripaque lá, porque ele está doente aí, doente. Pois pega o menino e leva no médico. Leva. Não é porque o médico aí, a UPA, o Frotinha, Gonzaguinha, meu irmão chega lá e gritando: meu filho está doente, atendam ele, pelo amor de Deus. Vai deixar o menino lá morrendo? Vai dormir em cima do menino, pelo amor de Deus? Tem valor seus filhos, meu irmão? Uma negligência. Aí teve outra pior ainda. Abra lá em 2 Reis. Então tem um monte de filho aí matando seus, um monte de pai matando seus filhos adolescentes, porque não tem cuidado dos seus filhos. Estão morrendo.
Irmão, o que tem de jovens aí, olha aí. Tem jovens se matando, irmãos. Procura saber por aí. Tem adolescentes tirando a própria vida. Raiva do pai, raiva da mãe, conflitos, crises, malcriação. E não vai lá e se mata. Que Deus guarde nossos filhos. Está repreendido isso em nome de Jesus para a vida de qualquer um de nós. Vamos lá, 2 Reis. Rápido. Passei aqui, foi 2 Reis 6. Olha o que é que essa mãe teve coragem de fazer. 2 Reis 6, do 26. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E disse o rei: se Deus não te acorde, de onde eu te acudirei? Da era ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: o que é que tem? E disse ela: essa mulher me disse: me dá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo ela, eu no outro dia: me dá cá o teu filho para nós comer ele cozido também. Sucedeu, pois, aí ela escondeu o seu filho. Irmão, aquela mulher teve coragem de cozinhar o filho dela e comer cozido, irmão. Você está vendo aí? Não, mas quer morrer, porque é que você não cozinhou o seu braço para comer? Não, mas se eu não cozinhasse meu filho, eu ia morrer. Cozinha a tua perna, cozinha teu braço, tua mão. Quer comer carne de gente? Então cozinha uma parte do teu corpo, rapaz. Vamos cortar os rejeitos. Para quem gosta do rejeito, é só cortar os pés, jogar na panela e pronto. Bota um colorau ali, hein? Vai matar um menino para comer um menino cozido? Meu Jesus amado. E o pior, a queixa dela. Olha a queixa dela. Aquela mulher, aquela mãe era tão desorientada, irmão. O que ela queria do rei? Você entendeu o que ela queria do rei? Queria que o rei mandasse: pega o teu filho e come junto com ela agora. Ela queria isso. Foi mesmo, pai. Vocês mataram o menino comer cozido? Foi. E ela está negando comer o filho dela. Hoje está negando, rei. Ela queria que o rei mandasse a mulher matar o menino para comer cozido também, irmão. Meu Jesus amado. Irmão, a mãe teve coragem de matar o filho cozido e comer, irmão. Mas não fique assustado. Não fique apavorado, porque muitos de nós estamos fazendo isso com nossos filhos hoje. Estão matando literalmente. Olha quantos adolescentes dentro de casa morto. O menino está morto espiritualmente por culpa do pai e da mãe. Matou o pai, matou a mãe, espiritualmente matou. O menino hoje é envolvido com droga, com tráfico, com bandidagem. Por quê? Porque os pais mataram, não souberam dar boas amizades para os seus filhos. Não, pastor, mas filho, a amizade quem escolhe são eles. Mas se você for sábio, você vai dar amigo para o teu filho hoje, enquanto ele é novo. E amanhã ele vai ser o melhor amigo deles, os que você der para ele hoje. Cheio de irmãozinho na igreja aí, ó, crentezinho aí, ó, tá aí, ó. Vou fazer amizade com eles, para ser teus amigos. Mas os pais estão matando os filhos, adolescentes, de muitas maneiras, de muitas formas. Chega o ponto, irmão, de uma mãe cozinhar o seu filho. Isso era uma prática corriqueira nas guerras. Mas pelo amor de Deus, o historiador Flávio José conta que quando Israel foi cercada pelo general Tito, no ano 66, ficou ali até o ano 70, não entrava, ninguém saía, faltou comida. As mães pegavam os seus filhos recém-nascidos e diziam: ó, pobre criança, porque nasceste, para quem serás? Matava as crianças. Os próprios povos que moravam dentro da cidade lá, quando vinha uma porta fechada, tem comida lá, entrava, batia nos velhos, arrancava a mulher pelos cabelos, ia roubar a comida dos outros, morrendo todo mundo de fome. Mas irmão, mãe que é mãe, pai que é pai, está passando fome, faz igual aquela viúva de Sarepta. Quando o profeta Elias chegou lá e disse: ei mulher, me dá um punhado de farinha para comer. Ele disse: olha profeta, eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite na botija, um punhadinho de farinha, eu vou fazer para mim e para o meu filho comer. Mãe que é mãe é assim. Mas hoje, os profetas de hoje estão tomando mesmo do povo. E ainda usando o texto de Elias, né? Não, me dê para mim.
que Deus vai multiplicar na tua casa. Deus multiplicou lá porque Elias realmente era um homem de Deus. Os profetas estão tomando aí a comida da mãe do povo, a comida dos filhos, da mãe, o que era para uma mãe dar para um filho, os profetas estão tomando. O que era para um pai dar para o filho, os profetas estão comando, com promessa que vai multiplicar e não multiplica coisa nenhuma, porque eles não são profetas, coisa nenhuma. São profetas do diabo. Mas essas mães foram muito negligentes. Eu espero, minha irmã, meu irmão, que nós não sejamos assim. Estragaram os seus filhos, mataram seus filhos. Não vou dizer que você vai matar seu filho, mas está matando no outro sentido, que você entendeu aí. De alguma maneira, os pais estão matando os filhos hoje. Tornou ele um bandido, um malfeitor. Sim. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos ver aqui foram exemplos de pais que não souberam educar os seus filhos. E na adolescência eles viveram resultados desastrosos e angustiantes. Quer ter um filho? Primeiro aprende o que é criar um filho. Já tem um filho? Deixa a palavra de Deus te ensinar, te moldar como lidar com ele. Sim. Tem pais colhendo angústias e desastres na adolescência dos filhos. E uma breve solução, porque a semana que vem é que a palavra de Deus vai nos dar a solução de fato. A gente vai tratar a questão da solução. Nós vimos hoje como estragar os filhos, que muitos estragaram. Na semana que vem a gente vai trazer a solução, como foi que outros agiram corretamente e tiveram filhos na presença de Deus. Então, se aproxime dos seus filhos, converse com eles, saia com eles, induza as amizades que ele terá, os relacionamentos que ele tem, que ele pode ter. Ajude eles nas decisões que eles têm que tomar. Sim. Passe para eles que eles podem confiar em você, porque hoje a maioria, muitos adolescentes não confiam nos pais. Porque pai só sabe gritar, brigar, reclamar. Mostre que você compreende ele. Pare de gritar. Converse. Seja amigo, companheiro. Muitas vezes, irmão, tudo que nosso filho quer é só bater uma bolinha com a gente. É só jogar uma peteca para um lado e para o outro. E nós pais às vezes não damos isso. Às vezes o nosso filho não quer nada mais do que você pegar ele, levar ele ali na beira-mar de noite ali, jogar uma bola com ele lá. Mesmo sendo perna de pau, igual eu. Só para estar lá, sabe? Aquele relacionamento, aquela coisa. Mas hoje não. Nós somos crentes, pastor, somos santos. Eu sei que nós somos crentes. E sei que nós somos santos. Mas isso não me impede de eu me relacionar com meu filho de uma forma que venha produzir frutos bons para o futuro. Mas tome cuidado com uma coisa. O que, pastor? Que seus filhos nunca pensem que você é como diz aqui no Ceará, um parceiro dele. Pensando que eu sou seu parceiro? Por quê? Porque os pais às vezes descem ao nível de autoridade dos filhos. Você nunca pode fazer isso. Tem que ter um bom relacionamento, envolvimento, sabe? Uma coisa boa com seus filhos. Mas sempre você tem que mostrar para ele que você é autoridade acima dele. Que ele tem que lhe respeitar, que ele tem que lhe temer, que ele tem que lhe reverenciar sempre como pai. Amém? Porque menino pode ter um escorrego assim, você está brincando com ele fazendo alguma coisa, e o menino pode dizer alguma palavra como se fosse com um parceiro dele. E você diz, opa, toma cuidado, está falando com o teu pai. Então, meus irmãos, agora faça o seguinte: seja rigoroso no que é correto.
Não abra mão dos princípios bíblicos, mas seja coerente. Aprende a ser relevante. Sim. Discipline quando for necessário, mas faça isso com sabedoria e prudência. Entenda que ele já é adolescente, que ele já tem uma certa maturidade, e você precisa disciplinar ele agora de uma forma diferente. Um irmão contou as vantagens esses dias para mim. Falou com a filha dele, falou, não resolveu. Um dia ela foi lá, estava com o namorado, foi lá, pegou ela no meio da rua, deu uma pisa de cinta, a menina de 14 anos. Ele disse que resolveu, mas olha o que é que resolveu. Depois ele arrumou um casamento para a menina separou, está lá agora com o menino e separada. Resolveu nada. E eu falei, você errou, irmão. Ele contou na frente de todo mundo, então eu tive que falar na frente de todo mundo, você errou gravemente. Você não agiu correto de maneira alguma. A disciplina na adolescência, irmão, deve ser de uma forma diferente. Agora não adianta a vara na adolescência. A vara é enquanto está sendo formado. Chegou a adolescência, a disciplina tem que mudar. Sim. Outra coisa que eu quero dar um conselho para os pais: incentive seus filhos a estudar. Dê a eles bons livros, não somente bíblicos. Que é isso, pastor? Não somente bíblicos. Nem todos os filhos nossos vão ser pastores ou teólogos. Uns vão ser médicos, outros vão ser advogados, juízes, doutores. Então dê bons livros a ele, para que ele possa estudar, para que ele possa ter conhecimento. Entendeu? Incentive o seu filho a estudar. Incentive ele a se formar. Incentive ele a trabalhar. Faça ele se sentir útil. Faça ele se sentir valorizado, que ele pode alguma coisa, que ele está contribuindo em alguma coisa, que ele está ajudando em alguma coisa, que ele pode, que ele consegue. Nunca chame ele de burro, ou de vagabundo, ou de qualquer outro termo pejorativo. Pelo contrário, fale para ele o quanto ele é inteligente, e o quanto ele é sábio, o quanto ele é útil dentro de casa. Porque tem pai que só sabe gritar o dia todo. Mas enfim, amado, peça a Deus sabedoria e siga a direção que Deus lhe der. Sim, não seja negligente, mas seja sábio. Assim você vai colher alegria e paz e honra da parte dos seus filhos quando eles crescerem. Amém? Então é isso. Filho na adolescência, é uma situação que tem que lidar, e tem que lidar com ela com sabedoria. Então vamos ficar de pé. Semana que vem a gente conclui a mensagem.